Fala, meus amigos, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim. Um bom dia para você, boa terça-feira, Maria Esther. Bom dia, Fernando Machado, bom dia para todo mundo que está em casa. Olha só como a gente abre o SCC Meio-Dia de hoje. Imagens da geada na Serra Catarinense. São Joaquim, Fernando, amanheceu assim, ó, o pasto branquinho, imagens lindas que recebemos do Michel Lenhag, que sempre está enviando, né? Essas belíssimas imagens ali da Serra Catarinense. Frio, várias cidades ainda com temperaturas negativas. Tá aí, ó, pra gente abrir o nosso jornal de hoje com imagens bonitas e geladas. Pois é, aí está a geada na Serra Catarinense, mais um dia frio no Planalto Serrano. Daqui a pouco a Maria Esther vai contar pra gente os detalhes da previsão do tempo. Será que esquenta nos próximos dias? É o que a gente vê ainda hoje aqui no SCC Meio-Dia, que está só começando. E o turismo pisou no acelerador aqui em Santa Catarina. Ainda tem boas opções, sim, mas quem quiser vir passar o verão por aqui vai ter que correr, porque a busca começou cedo esse ano. Santa Catarina recebe nos próximos dias mais doses de vacina contra o coronavírus. Palhoça, na Grande Florianópolis, já está vacinando pessoas com a primeira dose 33 anos ou mais. Aumentou a faixa etária na cidade. E vamos voltar a cobrar a duplicação da BR-470. A BR-470 já é uma reivindicação muito antiga da comunidade. Ainda hoje a gente atualiza como está a situação das obras na rodovia. Fernando, começo de mês, aí o salário vai caindo na conta, é hora de fazer o quê? O rancho, né? O rancho do mês. E hoje nós lançamos um desafio para o repórter Cleiton Ramos. Conferir os preços de um supermercado na ilha e outro no continente. Qual sai mais barato? Nós estamos agora em um supermercado aqui de São José. Eu me lembro que quando estávamos em Florianópolis, esse arroz tinha um preço, né? Pode colocar na tela aí, editor. Olha só o preço desse arroz aqui. O preço está inferior, da mesma marca. E por coincidência eu encontrei aqui a Jennifer. Ela está com o celular na mão, na função calculadora, está pesquisando. A profissão dela é essa, pesquisar. E tem diferença de um supermercado para o outro. Opa, só um instante, para tudo. Daqui a pouco ela responde pra gente. No SCC Meio-Dia, combinado? Combinado, Cleiton. E vocês já devem ter escutado falar dos vinhos finos de altitude do nosso estado, né? A novidade é que agora eles vão ter um selo de indicação geográfica, o que garante a procedência e a qualidade das bebidas da nossa Serra Catarinense. E hoje, terça-feira, é dia de falar de emprego. Esses são os destaques dessa terça-feira. Fique com a gente até 1h15 da tarde. Estamos no ar. Fala, minha gente! Bom dia, minha Santa Catarina. Mais uma terça-feira fria, gelada. Bom demais estar na companhia de cada um de vocês. Fazer o seguinte, vou liberar a partir de agora o WhatsApp para você conversar com a gente aqui no SCC Meio-Dia, você opinar os nossos assuntos. Faz o seguinte, deu frio aí na sua cidade, na sua região? Acabamos de mostrar aqui as imagens da Serra Catarinense, tudo branquinho, branquinho, mais um dia de geada na Serra. E como é que foi aí na sua cidade, no seu bairro? Fez o registro? Manda pra cá, a gente quer ver. Fernando, um problemão no meu bairro? Faz o seguinte, denuncia pra gente agora. A nossa equipe de produção vai atrás da solução para o seu problema. Tá faltando remédio, é um buraco de rua, uma obra inacabada? O WhatsApp na tela é através desse número aqui que a gente conversa, que a gente recebe as suas orientações, as denúncias que vêm aí da comunidade. SBT Comunidade, todos os dias nós mostrando aqui a reivindicação de você que nos acompanha, que nos assiste. Maria Esther, você gosta de vinho? Adoro, Fernando. Qual que você mais gosta? Merlot, Carmené, Cabernet Sauvignon? Eu gosto do Merlot. Merlotzinho é bom, mais suavezinho, né? Malbec. Malbec. Malbec é bom também, Malbec é né? forte. Não, Malbec é amadeirado? É, bom demais, né, Fernando? Enche a tela com essas imagens aqui. Olha só, não dá vontade de ficar no meio desse parreiral, hein? Não dá vontade? Lindo Olha que vontade demais, de pegar né, roubar uma Fernando? uvinha assim, Maria Esther, não dá Que vontade? coisa bonita, né? Bonito e também saboroso. A gente vai falar de vinho porque tem destaque na Serra Catarinense. Pois é, sabe que esses aqui não são, né, vinhos qualquer. São vinhos finos de altitude. Eles são produzidos no Planalto Serrano e por conta
da altitude, eles têm sabores diferenciais. Você já visitou alguma vinícola na Serra Catarinense? Ainda não, Fernando, não tive essa oportunidade. Não tive essa Mas oportunidade. eu morro de vontade de fazer esse passeio, né? Verdade. O pessoal sai às vezes daqui de Florianópolis, vai, passa o dia, né, de várias partes do estado, não só aqui da capital, para conhecer os vinhos finos de altitude. E agora, eles ganharam uma importante certificação que garante a procedência e também a qualidade de um produto único e que só existe aqui. Pois é, o selo de indicação geográfica é uma conquista para os produtores e também para a economia e o turismo aqui do estado. Vamos conhecer. Os vinhos finos de altitude produzidos na Serra e no Meio-Oeste têm características únicas, pois são feitos através de uvas cultivadas entre 900 e 1.400 metros acima do nível do mar, em temperaturas mais baixas e com um tempo maior de maturação, o que garante uma alta qualidade. Nós temos um vinho que tem uma acidez bem presente, taninos, bastante taninos, e são taninos que acabam ficando bem amadurecidos por causa do clima, né? A gente tem uma colheita que passa da época das chuvas, então a gente começa a colher em março, quando as chuvas normalmente no Brasil, aqui na região sul, diminuem, então a gente consegue um ponto de maturação da uva bem maior do que em outras regiões do Brasil, e com isso a gente consegue uma complexidade maior ao vinho. E isso torna o vinho mais longevo, mais estruturado, certamente com uma qualidade diferenciada. Esse modo de produção aliado à localização trouxe para os vinhos de altitude uma grande conquista, o selo de indicação geográfica, que significa que esses vinhos são diferenciados e únicos. Bom, a concessão de um registro de indicação geográfica tem em si a proteção do que se chama saber fazer, não é? Considerando todos os aspectos produtivos, desde o campo até a comercialização, ou seja, é uma distinção concedida a um determinado produto com uma forma de garantir que esse produto tem uma diferenciação qualitativa em relação aos seus similares oferecidos pelo mercado. A partir de agora, quem provar um vinho daqui vai estar consumindo um produto com certificação garantida, com grande valor de mercado e que estimula a cadeia produtiva, o turismo e o desenvolvimento da região. Acredito que esse selo venha a atrair mais turistas para a nossa região, está dando mais notoriedade, né, para a nossa região no quesito enoturismo. A gente já tem registrado bastante aumento na procura de reservas e de atendimento aqui no local. E também as pessoas conseguem, acho que identificar melhor os nossos produtos nas prateleiras, né? Então o consumidor talvez se sinta um pouco mais seguro sobre os nossos produtos, né? Com esse selo, porque é um selo de garantia de procedência, de qualidade, né? E a qualidade do vinho é percebida por quem aprecia. Eu tinha experimentado um vinho desses lá em Jundiaí mesmo, eu achei muito bom, e nós viemos aqui conhecer. Eles são excelentes, muito bons mesmo. Eles são vinhos diferenciados, né? A gente experimenta não só o vinho em si, mas o valor de um patrimônio da região, a cultura que a gente está apreciando, na verdade, né? Então é uma oportunidade da gente conhecer um produto regional, um produto nascido aqui. O reconhecimento concedido pelo INPE, Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, veio depois de anos de trabalho e pesquisas da EPAGRE em parceria com o SEBRAE, produtores e outras instituições. O que nós esperamos a partir de agora, então, é a valorização das propriedades, o reconhecimento dos rótulos, que é extremamente importante. Enfim, uma valorização de toda a cadeia empresarial ligada aos vinhos, à hotelaria, ao enoturismo e a todos os atores que são envolvidos com a cadeia empresarial e de produtores dos vinhos de altitude. Com todo um processo com normas e regras que dão uma segurança pela qualidade do vinho. Então, o vinho que tiver um selo tem toda essa garantia e essa confiança que o consumidor pode ter sobre a qualidade do vinho. Ao todo, são mais de 300 hectares de área cultivada em 29 municípios da Serra e do Meio-Oeste. E mais de 50% fica em São Joaquim. Por ano, são produzidas mais de 1 milhão de garrafas. São 22 vinícolas associadas e mais de 80 viticultores que produzem um vinho único e exclusivo.
Legal, hein? Mais esse selo agora, hein, Fernando? Mais qualidade, mais procedência, né? Mostrando aí para os consumidores esse sabor único da nossa serra. Sabor único. Agora é classificação geográfica. Deste aqui, só na Serra Catarinense. Assim como em Uruçanga temos a classificação geográfica do vinho Goethe. Espetacular o espumante Goethe também. Também tem que puxar sardinha, não é mesmo? Ou brasa para minha sardinha. Imagina que ele não ia falar de Uruçanga, né, gente? Aliás, temos sim produtos que ganham fama mundialmente e que às vezes, viu, catarinense? Às vezes a gente não conhece, a gente não vai até a serra, né, dona Maria Esther? Fazer uma visita numa vinícola, comer um queijo Já colonial. fui para a serra e nunca fui a uma vinícola, Fernando. Então temos que ir. Fiquei devendo isso daí. Fica o convite. Alô, turma da serra, mandem o convite para a Maria Esther conhecer a vinícola. Fernando, você vai junto? Eu vou. Então vamos. Vinhos finos de altitude que movimentam a economia não só turística, mas também a venda e exportação dos nossos vinhos e que levam o nome de Santa Catarina para o mundo. Vamos falar de retorno das aulas. Já já a gente mostra para você como foi o retorno hoje. Atenção, os estudantes voltando às atividades. Ontem a rede estadual, hoje as prefeituras, inclusive Florianópolis também tem retorno das aulas presenciais nesta terça-feira. Mas aí é que vem um problema nesse momento em que a gente discute o retorno das aulas, o aumento nos casos de miopia entre os jovens, viu, Maria Esther? Fernando, e aí você me pergunta qual o motivo? Uso exagerado de celulares e computadores. E agora, nesse período de volta às aulas, um estudo saiu mostrando, Fernando, que os alunos estão com mais problema de visão. E aí a gente fez uma reportagem sobre esse assunto, a gente vai espiar um trechinho agora, olha só. Um estudo feito pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, onde 250 médicos foram ouvidos, 72% deles relataram uma maior detecção de problemas na faixa etária entre os 0 e 19 anos. Um estudo feito por uma revista internacional apontou que houve um aumento de 4 vezes nos diagnósticos em relação a outros anos. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que até os 2 anos de idade as crianças não sejam expostas a telas, então smartphones, tablets e computadores. Entre os 2 a 5 anos, o ideal é recomendado até 1 hora por dia, isso sob supervisão e também com pausas. E entre 5 a 10 anos, o ideal seria até no máximo 2 horas por dia de uso de telas. E isso não condiz com o que está sendo a nossa realidade agora no momento. As escolas têm adotado regimes maiores de uso, né, de aulas online, e essas aulas acabam durando 4 horas, as crianças depois ainda têm que fazer as tarefas e acabam ficando mais tempo expostas a telas. Pois é, né? A própria aula online virtual acaba piorando esse quadro que a gente está mostrando dos problemas de visão. Se no máximo, como ela disse, são 2 horas por dia, se as aulas têm 4, né? Como resolver isso, Fernando? Mas daí depois fica mais umas 6, né? No joguinho, na rede social. O aumento nos casos de miopia. Os nossos estudantes, os nossos adolescentes estão com problemas de visão. E aumentou bastante os casos. Daqui a pouco, na reportagem completa, a gente vai ver como fazer agora. O que as famílias devem fazer diante deste problema? Vamos falar de volta às aulas? Vem comigo aqui, meu caro Ramon Kaminski, que hoje está na câmera 2, meu grande Ramon Kaminski. Lá no oeste do estado, em Chapecó, os alunos voltaram a frequentar as aulas de forma completamente presencial, rede municipal de ensino. Então, o ensino que antes era híbrido, que dividia os alunos em 2 grupos para não gerar aglomerações, agora se torna totalmente presencial. É o fim das aulas online lá no oeste do estado. Quem conta pra gente é a Andriele Zambonin. Mais de 500 dias depois, novamente as escolas de Chapecó estão completas, com quadro de professores ativos e com todos os alunos frequentando as aulas. Sim, estava muito empolgado. Inclusive, eu conheci um monte de novas crianças que eu não conhecia na minha sala de aula. Eu estou feliz que eu estou de volta, que eu estou se cuidando. A gente tem que usar mais álcool, usar mais máscara. É bem confortante, assim, saber que está tudo voltando ao normal, que a gente está conseguindo vencer o Covid, né? E tem a vacina. Depois de 1 ano e meio no ensino online ou híbrido, os alunos de 84 escolas municipais de Chapecó retomaram o ensino totalmente presencial.
são 24 mil alunos que passam a frequentar as salas de aula. Por aqui, o cenário ainda mostra que estamos no meio de uma pandemia. Há uma defasagem muito grande no processo de aprendizagem desse 1 ano e meio que os alunos ficaram praticamente parados. Então esse retorno é muito importante, nós estamos bem felizes. Com as salas de aula novamente coloridas e completas, os alunos voltam a se empolgar com os estudos, mas sem esquecer os protocolos de segurança. Essa turma, por exemplo, durante o ensino híbrido comportava 4 alunos. Hoje, ela comporta 7 alunos e ainda conseguem manter 1,5 metro de distância. Na verdade, o protocolo é o mesmo, né? A máscara, o álcool em gel, o distanciamento de 1 metro, 1,5 metro, os cuidados que vinham sendo tomados da mesma forma anteriormente com a forma híbrida, né? Caso o aluno tenha comorbidade, os pais podem optar por manter o ensino remoto. Agora, apesar da vontade de ficar em casa, os alunos precisam retomar a rotina de estudos junto aos coleguinhas e os professores. Eu gosto mais de ficar em casa que na escola, claro, né? Porque em casa é em casa, mas escola também é necessário, né? Porque a gente tem que aprender para ser alguém no futuro. E continuem usando máscara, continuem com as medidas de proteção, porque nós vamos vencer um dia esse Covid. Ele vai embora e tchau, Covid! E tchau, Covid! A sinceridade das crianças. Eu preferia ficar em casa, diz ela, mas tem que voltar para a escola, né? É tão importante, não é mesmo? Essa convivência com os colegas, com as professoras, não é mesmo? Hoje a gente volta na memória e lembra das brincadeiras que eram feitas na época, que a gente achava que era só para se divertir, não é mesmo? E hoje a gente percebe, né, que eram atividades para a gente aprender a compartilhar, respeitar a opinião dos outros, né, ter mais segurança para que ali, dentro daquela instituição, a creche, a escola, a gente pudesse nos tornar pessoas melhores, fortes para encarar o mundo. E isso é muito importante, essa convivência social é muito relevante. Sem falar na questão, não é mesmo, das famílias que não têm realmente estrutura para manter essas crianças em casa, longe da escola, quando que os pais ainda mantêm, não é mesmo, as atividades de trabalho, muitas vezes até com dificuldades na alimentação. Então, Chapecó, gente, é ensino completamente presencial, sem mais aulas online por lá. Vamos juntos! Vem comigo aqui até 1h15 da tarde, você fica com a notícia de Santa Catarina aqui pelo SBT. Vou mais uma vez convidar você a participar comigo, você constrói comigo aqui o SCC Meio Dia, manda para cá a sua sugestão de reportagem, a denúncia aí do seu bairro, da sua cidade, o WhatsApp aparecendo na tela, quem sabe a nossa equipe de reportagem não aparece aí para conversar com você. A Prefeitura de Florianópolis vai aplicar inseticida contra a dengue no Monte Verde nesta terça-feira. Presta atenção, é uma campanha da Prefeitura para tentar diminuir os impactos da dengue e acabar com os focos. Vai ser a partir das 5 horas da tarde. Quem conversa comigo sobre este assunto é Paulo Henrique, que está ao vivo na capital catarinense. Paulo, conta pra gente aí o porquê, né, dessa medida da Prefeitura para tentar acabar com o problema da dengue por aqui. Os casos voltaram a subir, os focos voltaram a aumentar na cidade. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso daí, terça-feira de sol aqui na capital, né? Com vacinação rolando e também essa ação da Prefeitura para combater os focos da dengue aqui em Florianópolis. Vão ser 5 ruas que vão receber essa aplicação de inseticida aqui em Florianópolis. E elas já estão aí na sua tela. Elas são do bairro Monte Verde e a aplicação vai acontecer a partir das 5 horas da tarde. Até o momento já houveram aplicações de inseticida nos bairros do Córrego Grande, Santa Mônica, Coqueiros, Centro, Ingleses e Balneário na região continental. A população dos locais que vão ter essa aplicação de inseticida devem manter as portas e as janelas de casa abertas e retirar os animais domésticos de frente da casa. Essa ação está acontecendo porque, segundo o Centro de Controle de Zoonoses, são cerca de 14 bairros aqui da capital que estão com esse grande número no foco da dengue. É
É uma situação muito complicada nesses 14 bairros da capital e por isso essa aplicação está acontecendo. Em caso de dúvidas, a Prefeitura está orientando que os moradores entrem em contato através do número 3338 9004. Então é isso, Fernando. Até agora, alguns bairros já tiveram essa aplicação de inseticida contra os focos da dengue. Hoje, então, serão 5 ruas do bairro Monte Verde que vão estar recebendo essa ação da Prefeitura e do Centro de Controle de Zoonoses. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Paulo. Paulo Henrique contando pra gente o trabalho da Prefeitura justamente para diminuir os casos de dengue, os focos principalmente. Bairro Monte Verde hoje sendo contemplado com esta ação da Prefeitura, inseticida para acabar com o mosquito da dengue. Agora não adianta nada, viu, gente? Não adianta nada se a gente continuar mantendo água parada dentro do nosso terreno, se a gente não for lá, aproveitar que a gente está mais em casa agora, dar uma chacoalhada no pneu, os vasos que estão lá. Não tem jeito, não dá para cobrar só do poder público. Esse é um trabalho de responsabilidade de todos nós, de dar uma olhada pelo quintal, na calha, ver se não tem entulho, porque se depender só da Prefeitura, a gente vai ficar difícil. É muito mais simples a gente dar uma olhada geral, não é mesmo? E acabar com o foco dentro do nosso terreno, da nossa residência, do nosso pátio. Mais um homicídio foi registrado no sul catarinense, extremo sul catarinense. Foi o 17º na região da AMESC e o 9º em Araranguá. Deixa eu conversar com o Marco Burgo, ele já está aí ao vivo? Claro que está, direto do sul do estado. E aí, Marco, alguma ação da polícia vai ser feita agora, já que a preocupação voltou a aumentar com os casos de assassinatos aí na região? Bom dia, Marco. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, sempre há uma preocupação quando esses novos casos de homicídio acontecem e aqui no sul do estado não é diferente, não é uma região conhecida por casos assim, mas já chega ao 9º no município de Araranguá e o 17º na região da AMESC, aqui no extremo sul de Santa Catarina. Esse homicídio aconteceu ontem à noite, por volta de 11h40 da noite. Acabou sendo morto a tiros o Jean César da Silva, de 28 anos. Ele foi morto a tiros dentro do banheiro de casa, onde tentava se esconder, segundo a investigação inicial aí da polícia. Isso aconteceu no bairro Jardim das Avenidas, em Araranguá, próximo à rodovia Jorge Lacerda, a SC 447. O Jean era morador de Timbé do Sul e, segundo ainda a polícia, a vítima já tinha ouvido batidas na porta de casa à tarde, quando ele estava acompanhado de uma amiga e pediu até para que ela fizesse silêncio. Só que à noite, os mesmos homens voltaram aí para casa do Jean, ali por volta de 11h40 da noite, e essas 3 pessoas, os 3 homens, acabaram arrombando a porta e mataram o Jean a tiros. Dessa vez ele estava sozinho na casa, o Jean acabou falecendo. Posteriormente, em rondas, a PM localizou esses 3 suspeitos e apreendeu com eles a arma de fogo, que acabou sendo aí responsável, usada nesse crime praticado ontem à noite, quase madrugada dessa terça-feira, aqui no extremo sul de Santa Catarina. O trio era do Rio Grande do Sul, já possuía passagens pela polícia e foi encaminhado à Central de Polícia de Araranguá. Confirmando, esse foi o 9º homicídio de Araranguá e o 19º na região da AMESC. E a investigação inicial dá conta de um possível acerto de contas. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Marco. Informação da Segurança Pública lá do sul catarinense, Criciúma, ensolarada nesta terça-feira. Marco Burgo conversando comigo. Olha, já, segura aí, você depende do turismo em Santa Catarina? Fernando, o que significa depender do turismo? Você tem um pequeno comércio, você é MEI e depende da presença de turistas aqui no nosso estado. Desde uma barraca de venda de produtos na praia, aluguel de cadeiras, ou então quando a gente está falando do turismo na Serra Catarinense, o que a gente puder incluir nessa lista de turismo, preste atenção que daqui a pouco eu converso com vocês aqui. A informação é de que o verão em Santa Catarina deverá ser muito positivo para o turismo. Inclusive, entidades já estão se organizando, não é mesmo? Inclusive, a procura pelos turistas de outras regiões do país
por espaços para hospedagem, enfim, para visitação aqui em Santa Catarina já aumentou. Então, se você depende do turismo, trabalha com isso, não é mesmo? Fique esperto que daqui a pouco tem informação positiva, tem reportagem do Arles Amaro mostrando que o turismo pisou no acelerador aqui no nosso estado. Mais de 500 quilos de cocaína foram apreendidos no Porto de Navegantes. Eu quero ver as imagens. 500 quilos? Olha, Nereu Filho, meu amigo, 500 quilos é muita coisa, hein? Durante a fiscalização da Receita Federal nesta segunda-feira, foram encontrados 537 quilos da droga escondidos em uma carga de couro bovino. Aí está, ó. Veja só, a ajuda dos cães. E essa carga seria levada para o porto de La Herve, na França. Olha como está bem o meu francês aí, La Herve, na França. E como a gente pode ver nas fotos, eles contaram com a ajuda do cão Enzo para conseguir encontrar a droga. Olha o momento exato em que a Receita Federal abre a carga de couro. Só que no meio do couro, tem uns tabletes aí que estão meio suspeitos, hein? Aí a polícia foi, botou o cachorro para procurar e encontrou 500 quilos de cocaína. Tudo para a França, viu? Ia tudo para a França. Mas acabou na apreensão da Receita Federal. Trabalho brilhante no Porto Catarinense da Receita Federal. Incêndios em áreas de vegetação têm preocupado quem mora na região oeste do estado, especialmente Chapecó. Na maioria das vezes, essas ocorrências são causadas pela influência humana e causam muitos transtornos, inclusive para o trabalho dos bombeiros. O que significa influência humana, Fernando Machado? Muita gente aproveita esse tempo seco para limpar o terreno, vai plantar depois, não é mesmo? Para queimar o lixo e aí depois o fogo se espalha. Isso significa influência humana. Só que o fogo muitas vezes sai do controle, os bombeiros precisam ser acionados, é um perigo. Andriele Zambonin traz o alerta para a gente agora aqui no SBT. Na última semana, entre os dias 19 e 26 de julho, os bombeiros atenderam 29 ocorrências de incêndio em vegetação. Apenas aqui, no município de Chapecó, foram 21 ocorrências. O dado acaba sendo alarmante, já que no mesmo período do ano passado, em 2020, apenas um incêndio em vegetação havia sido registrado. A maioria desses incêndios poderia ser evitado, já que as causas geralmente têm interferência humana. O sargento Evandro conversou com a gente sobre a interferência humana nesses incêndios em vegetação. Às vezes a pessoa vai lá querer limpar o terreno, acaba ateando fogo propositalmente e esse fogo acaba fugindo do controle. Isso é crime, está previsto em legislação, a pena é de 6 meses a 4 anos. Fique esse alerta então, provocar incêndios em área de vegetação é crime previsto em lei. Eu volto com vocês aí no estúdio. Andriele Zambonin, a preocupação com os incêndios à vegetação. Começam na vegetação esses incêndios, depois acabam se alastrando, atingindo casas, residências, espaços comerciais, não é mesmo? Como a gente vê aqui com bastante frequência, provocando destruição. O alerta dos bombeiros, especialmente para a região de Chapecó, oeste do estado, a preocupação dos bombeiros por lá. Atenção aí, cuidado com o fogo. Vamos falar de turismo? Pois é, a próxima temporada de verão no nosso litoral deve ser bem diferente, mas muito diferente da do ano passado, no auge da pandemia. E esse otimismo todo, Maria Esther, esse otimismo já começa a ser sentido, não é mesmo? Com o aumento da procura por casas de veraneio e reservas em hotéis e pousadas por aqui. A alta procura está deixando o setor animado e os sinais de recuperação começam já a aparecer. É a vacinação, que está deixando todo mundo mais tranquilo e fazendo tudo voltar aos poucos, sem esquecer da segurança, é claro, né? Pois é. E o que a gente vai mostrar para vocês agora é que tem muita gente, muitos turistas pelo Brasil já se organizando para vir para Santa Catarina. Isso é muito positivo para a nossa economia e também não só para aquecer hotel, pousada, não, mas toda essa cadeia que depende do turismo por aqui. Bora ver na reportagem de Arles Amaro.
O turismo começa a dar sinais de uma temporada mais aquecida. Depois de longos períodos com as hospedagens vazias, o momento é de positividade. A vocação anfitriã da capital catarinense deve voltar a dar o ar da graça neste verão. A diretora do Conselho Regional de Corretores de Imóveis viu os pedidos de aluguéis para a temporada despencarem durante a pandemia, diferente do comportamento dos locatários para este ano. A expectativa é bem positiva. Uma vez que ano passado as buscas foram quase nada, né, devido à pandemia. E comparado a também outros anos, já começou a busca intensa por imóveis na temporada. Otimismo que está acompanhado do avanço da vacinação. Como boa parte da população já recebeu a primeira dose, a expectativa é que até o fim do ano, uma grande parcela já tenha recebido também a segunda dose. A vacinação, ela ajuda, ela dá uma sensação de mais segurança. As pessoas estão mais conscientes, estão demandando saírem um pouco mais de casa. Então, eu acredito que tem tudo a ver. A vacinação com esse aumento da procura para passar a temporada fora de casa. A rede hoteleira segue com o mesmo otimismo. Sempre seguindo todos os protocolos da pandemia, os hotéis passaram a oferecer ambientes mais seguros. E já nota nos pedidos de reservas antecipadas a procura aumentar. Diferente do que foi a temporada passada, esta promete ser muito melhor. Pelo menos é o que espera a rede hoteleira. O número de pedidos de reserva, principalmente para as datas mais procuradas, como Natal e Réveillon, já é grande. Aumentaram bastante, até está tendo uma grande procura, algumas reservas já efetivadas, né? E a procura é grande mesmo. O Réveillon é a data com mais procura. Aqui, particularmente, Jurerê Internacional já está com muitos imóveis alugados. Aqueles imóveis que são as galinhas mortas, melhor valor, custo-benefício, praticamente já não tem mais no mercado. Já estão todos alugados. Ainda tem boas opções, sim, mas quem quiser vir passar o verão por aqui vai ter que correr, porque a busca começou cedo esse ano. E a tendência do turismo para esta temporada são lugares mais abertos, ao ar livre. E nada melhor do que uma boa espreguiçadeira à beira-mar para celebrar os novos tempos. Desde o início da pandemia, a gente já adotou todos os protocolos, né, de segurança sanitários, né, para atender da melhor maneira os nossos hóspedes. E nós temos também um ambiente privilegiado, que é um espaço mais aberto, né? Não há corredores no hotel, então a gente consegue ter um atendimento bastante adequado para esse momento, né? Floripa, aos poucos, voltando a ser Floripa novamente. Ano passado nem parecia Florianópolis, né? A gente não teve nem 50% de ocupação, nem no turismo e nem as pessoas que moram aqui saindo de fato. Então, com certeza, a gente espera que esse ano, a gente não só espera, a gente tem certeza que vai acontecer um verão muito mais bonito, muito mais colorido. E que assim seja, meu povo. Coisa boa, hein? A gente percebe, então, que a procura por casas já aumentou e tudo isso é um indicativo positivo de que a temporada de verão será bem melhor aqui em Santa Catarina. E aí, o exemplo de Florianópolis começa também a ser levado para outras cidades aqui do nosso litoral. Movimentação nas casas alugadas, nos hotéis, nas pousadas. Isso significa mais pessoas nos restaurantes, nas festas, que podem ser liberadas até o final do ano, e por aí vai. O avanço da vacinação bota o nosso estado numa situação um pouco mais favorável, e a gente torce para que isso de fato aconteça. Quem mora de aluguel sabe que não está fácil fechar as contas no final do mês. Aumentou bastante o aluguel. Com os preços de quase tudo subindo, resta tentar renegociação no contrato de aluguel. Isso porque o índice que calcula o valor do aluguel, ele é reajustado de acordo com a economia e aí não tem jeito. O valor do aluguel sobe. Nós vamos ver agora na reportagem da Morgana Fernandes como fazer para driblar essa alta no aluguel. Quero ver. A Marcela mora de aluguel e tem acompanhado de perto a disparada nos reajustes nos contratos. Agora ela está procurando um novo lugar para morar. Estagiária, precisa controlar o orçamento e o requisito principal na procura é um bom preço. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu procuro um imóvel é colocar já um preço limite lá. Com os valores mais altos, o jeito é dividir as despesas.
Eu pretendo dividir o apartamento. Aqui onde eu moro eu divido e pretendo continuar dividindo, porque sozinha sem condições. Esse ano teve um aumento que pesou bastante. As contas ficaram apertadas. O Índice Geral de Preços Mercado, usado para calcular o aumento nos contratos de aluguel, teve alta de 0,78% no mês de julho. Com isso, o IGPM acumula 33,83% em 12 meses. Ele sempre foi usado para ser o índice que iria pontuar as locações. Tá? Ele é usado desde a década de 50, só que ele é um índice que ele é composto pelos valores de commodities, pela variação cambial, e isso hoje provocou esse disparo no índice, né? Na prática, o aumento é calculado com o acúmulo dos últimos 12 meses. Por exemplo, quem pagava R$1.000, agora vai pagar cerca de R$1.300. E além da alta nos reajustes, em tempos de pandemia o dinheiro está mais curto. A solução é tentar renegociar o preço do aluguel com os proprietários. A gente sempre orienta o proprietário a ser mais flexível, tá? E ao inquilino, ao invés de desocupar, tentar essa negociação antes, né, dessa opção. Com certeza vou pedir um desconto. Isso é muito importante. A situação dos aluguéis em Santa Catarina, o negócio é renegociar. Chama o proprietário, faz a proposta, porque não está fácil mesmo. Os 2 restaurantes populares de Joinville voltaram a atender o público presencialmente. É isso mesmo. Isso mostra também que a cidade já está em um outro patamar com relação à pandemia, viu, Marista? Os restaurantes vendem almoço, café da manhã com preços bem mais acessíveis. O David Sacramento está no restaurante no bairro Bucarém e vai trazer mais detalhes de como é que está o funcionamento. David, bom dia para você. Já tem gente almoçando aí atrás, né? Conta tudo pra gente. Bom dia, Maria. Bom dia para todos que estão nos acompanhando aí no SCC Meio-Dia. Sim, já tem gente almoçando aqui no restaurante popular do bairro Bucarém. O cheirinho está maravilhoso. Como vocês falaram aí, de fato, o restaurante popular voltou a atender depois de um período fechado. Vou pedir para o Demis mostrar aqui o movimento para vocês. As pessoas já estão almoçando aqui, né? Já estão aqui seguindo, claro, todos os protocolos. O restaurante, como eu disse, estava fechado desde o início da pandemia. Só que agora, né, para os usuários vão ter mais conforto na hora de se alimentar, porque ele já voltou a atender presencialmente. Por aqui foi tudo preparado, né, para poder seguir as normas de distanciamento social contra a Covid-19. Por isso, é obrigatório sim o uso da máscara e também a utilização do álcool em gel. Claro que as pessoas só tiram a máscara no momento de se alimentar. E nós estamos aqui com a coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Assistência Social, a Edna Acorde. Ela vai falar um pouquinho mais para a gente, né, sobre quais são os cardápios que são oferecidos aqui no restaurante e como que as pessoas elas podem acessar aqui o espaço. Muito bom dia. Bom dia. Então, todos os dias, nos 2 restaurantes populares, né, são oferecidos, né, o arroz, o feijão, a carne, uma salada crua e uma cozida e uma fruta no almoço. E no café da manhã, aqui no centro, que nós temos o café também aqui, é um pão, café com leite e uma fruta também. Então, diariamente, a possibilidade do cidadão de Joinville acessar uma alimentação adequada e saudável, que é a função desse espaço aqui. Aqui é um equipamento público de segurança alimentar e nutricional que preconiza o acesso facilitado para todos. Vou enfatizar novamente, o acesso aos restaurantes populares é para todos. As pessoas em situação de vulnerabilidade, em risco social e insegurança alimentar e nutricional, elas têm um acesso diferenciado. Elas pagam o valor do escalonamento, tá? Então é um esforço gigantesco do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, da Associação de Segurança Alimentar e Nutricional ASANGE, da Prefeitura como um todo, não só da minha área, de toda a Secretaria. Muito obrigado, secretária. Mais uma vez reforçando aqui o que ela disse, como ela falou, né? O almoço e o café da manhã é para todo mundo. Então, independente da sua condição social, de quanto que você receba por mês, você pode vir a ter aqui o restaurante popular, realizar, né, a alimentação do café da manhã e também do almoço. A diferença é claro que o valor é a preço popular e você pode comer alimentos também saudáveis aqui. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ô David, a gente está conversando aqui, né, enquanto você fazia a entrevista, da importância, né, desse alimento, dessa refeição mais em conta para as pessoas, né? Com certeza isso ajuda muitas pessoas. Agora, qual que é o preço? A gente ficou na dúvida aqui. Você consegue perguntar aí, David?
Claro que sim, secretária, por favor, mais uma vez, só para ressaltar o preço para as pessoas, né, do alimento, tanto do café da manhã e também do almoço, porque como eu estava vendo ali na tabelinha da prefeitura, existe uma diferença, por exemplo, para quem é cadastrado no CAD único e também para as pessoas em geral que vêm aqui se alimentar, não é mesmo? Isso mesmo, então eu vou focar nos valores do almoço, né? As famílias cadastradas, porque daí esse trabalho em conjunto entre as políticas públicas, as famílias procuram o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, e elas fazem o cadastro único. E elas podem ter acesso, então, à carteirinha. A pessoa cadastrada e que receba a Bolsa Família, ela vai pagar R$1 na refeição quando ela vem e faz aqui, tá? Se o salário dela ficar, a renda per capita da família, até meio salário mínimo. Se essa família fica com um salário, a renda per capita da família de um salário mínimo e meio, paga R$2. Se não se encaixa em nenhum desses critérios, vem aqui e paga R$5. Ótimo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Então, tá aí, de fato, o valor é bem acessível até mesmo para aquelas pessoas que venham aqui e pagam R$5, por exemplo, elas conseguem almoçar com um alimento de boa qualidade e com preço bem acessível, né, Maria? Com certeza, David. Imagina a diferença que isso, né? Esse alimento por R$1 não faz para essas famílias, né? Obrigada, viu, pela sua participação. Até hoje, né, Fernando? Daqui a pouquinho nós vamos mostrar uma reportagem do Cleiton, um desafio que nós lançamos para ele de fazer medir, né, quanto é que sai uma compra no supermercado na ilha e no continente, né? Fazer essa diferença de preço mesmo. E a gente sabe que tá caro isso no supermercado, né? A cesta básica aqui de Florianópolis é uma das mais caras do Brasil e a gente sabe que, consequentemente, o almoço sai caro também. Muito. Tá aí a importância, então, dos restaurantes populares. Então é isso. Já já o Cleiton Ramos vai fazer a prova real. Quem mora na região da Grande Florianópolis, volta e meia ouve, né? Ah, mas lá no continente é mais barato. Será? Vamos passar a ponte para ver, né? Isso Compra mesmo. na ilha e depois atravessa a ponte. Vamos ver se no continente é mais barato. Atenção, turma da Grande Florianópolis. A gente vai fazer realmente essa pesquisa de preços para identificar. Agora, a outra questão é, as grandes cidades têm que ter esse restaurante popular, como o Joinville, que tem 2. Comida R$1 para quem está cadastrado, gente. É algo surreal. Florianópolis, inclusive, chegou a receber verba e o restaurante ainda não saiu. Mostramos aqui há poucas semanas. É necessário, sim, agilizar para que as cidades tenham esses espaços. Restaurante popular, já pensou? E não só para quem está cadastrado, né? Para quem não tem o cadastro, também sai a R$5. Ainda é muito mais acessível. Quem almoça fora, come em restaurante, sabe que é muito difícil você encontrar uma refeição, e lá é o bandejão mesmo, Fernando. Você consegue uma refeição nutritiva por esse valor. Você viu o nutricionista e tudo? £1? Oh, me chama que eu vou. Coisa boa! Agora as outras cidades têm que ter também. É subsidiado, verdade, com recursos públicos, né? Mas tem que ter. Florianópolis, a gente está na cobrança aí. Mostramos reportagem aqui na semana passada. É uma das únicas capitais do país que ainda não tem o bandejão no momento em que as pessoas mais precisam. Vamos falar de vacinação agora contra a gripe. A campanha de vacinação contra a influenza foi ampliada para toda a população de Criciúma. É isso mesmo, não tem mais de idade, não tem mais critérios. Toda a população agora pode tomar a vacina da gripe acima dos 6 meses de idade. Deixa eu ver aqui os detalhes desta informação com o Marco Búrigo. Onde vai ser, hein, Marco, aplicada as doses da gripe? Pois não, Fernando, acima de 6 meses de idade, todas as pessoas aí podem receber a dose da vacina contra a gripe nas salas de vacinação aqui da cidade. O Ministério da Saúde orienta que aquelas pessoas que estão perto de receber a primeira dose da vacina contra a Covid ou então a segunda dose, que deem prioridade primeiramente para a Covid-19, mas depois, respeitando o intervalo de 2 semanas, 14 dias, aí sim deve receber a dose da vacina contra a gripe. Criciúma tem reforçado a importância da necessidade da vacinação também contra a influenza. E a gente conversou com o secretário de Saúde aqui de Criciúma, o Acélio Casagrande, que deu um recado aí para toda a população aqui da principal cidade do sul catarinense. Ainda temos doses da vacina influenza. Você que já tomou a dose do coronavírus há mais de 15 dias, pode tomar essa, que é importante. Ainda temos doses nas nossas unidades de saúde. Então, acima de 6 meses, qualquer idade, qualquer pessoa pode procurar a unidade de saúde e fazer a sua
da gripe. Portanto, ainda temos doses das 8 às 17, né? Portanto, procure imunidade. É fundamental essa imunização também contra a gripe. Vamos lá, aproveite, daqui a pouco pode acabar. Enquanto tivermos doses, nós vamos vacinar. A hora em que acabar, aí não teremos mais. Vacinar é importante. Segundo dados aqui da Secretaria de Saúde, Criciúma tem um público-alvo de 81.886 pessoas, mas vacinou até agora 53.693 pessoas, o que dá 65% do público-alvo. E Criciúma ainda tem disponível, Fernando, mais de 20 mil doses contra a gripe. Então, o recado está dado aí para toda a população. Fernando, volto com você. Marco, que notícia boa, bom mesmo. Obrigado pela informação, o Marco está lá em Criciúma. Gente, seguinte, está liberado agora para toda a população, não perde tempo, corre para o posto, vai se imunizar também contra a gripe. Eu vivo falando aqui, é um reforço a mais para o seu sistema imunológico. Se está perto de tomar do coronavírus, espera, toma do corona, prioridade é do coronavírus. Se já tomou, um prazo de 14 dias para tomar da gripe. Agora, se está liberado tomar, não perde tempo não. Agora é para toda a população a vacina da gripe lá em Criciúma. Agora nós vamos falar de uma outra vacinação, hein? Aquela que a gente já está acostumado. É a vacina do coronavírus. Porque Palhoça, na Grande Florianópolis, veja bem, já está vacinando pessoas com 33 anos ou mais. É a nova faixa etária em Palhoça. Por isso eu vou conversar aqui com o prefeito Eduardo Fresser, que conversa com a gente ao vivo aqui no SBT e vai trazer todos os detalhes para a gente do avanço da pandemia. Quando eu digo avanço da pandemia, é para números positivos, hein, prefeito? O pessoal de casa já levanta a mão, não, de novo, começou tudo de novo, calma, tá melhorando. Devagarinho vai. Tem uma luz no fim do túnel. Não dá para relaxar, viu, gente? Vou usar aqui no bom português, não dá para relaxar porque ainda não acabou. Mas que os números já estão mais positivos, estão sim. Palhoça, então, diferente de outras cidades da Grande Florianópolis, continua vacinando a D1, prefeito. Primeira dose, bom dia. Prazer ouvi-lo aqui no SBT. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria. Bom dia a você que nos assiste aqui no SBT Meio-Dia. Sim, os números são, né, eles nos vão dando ânimo e força, né, e Palhoça continua a vacinação com a dose 1, né, para as pessoas acima dos 33 anos de idade, além de continuar também com os grupos prioritários que já estão abertos, né, os industriais, gestantes, lactantes, esses grupos também continuam, né, permitida a dose 1. E, claro, aproveitamos para fazer o apelo para que todos que precisem, que já estão no prazo para tomar a dose 2, que procurem nossos 3 postos de vacinação, né, seja na Ponte de Maruí, no drive-thru, seja no Shopping Via Catarina, seja lá na Pinheira, mas que procurem para fazer também a dose 2, que essa é muito importante, porque a gente sabe que somente com ela nós estaremos 100% imunizados. Prefeito, qual foi a estratégia montada aí em Palhoça para que a vacinação de D1 não fosse suspensa, ou seja, para que a população pudesse continuar tomando a vacinação em primeira dose? Uma faixa etária que está muito baixa, 33 anos, realmente avançou muito bem a vacinação. E qual foi a estratégia adotada, prefeito? Isso, nós fazemos todo um trabalho de acompanhamento e monitoramento da estimativa do público dessa idade, né? Então, quando nós abrimos uma nova idade, nós abrimos com a estimativa de que as doses que estão disponíveis, elas tendem a atender grande parte ou 100% daquela idade. É claro que sempre para avançar em novas idades e também com a questão dos grupos prioritários, isso pode oscilar, mas nós fazemos uma gestão para que isso não deixe de faltar, mas quando ela interrompe a dose 1, continuamos com a dose 2, fazendo todas as chamadas e torcendo, né, trabalhando para que venham sempre novas doses, para que sejam remetidas pelo Plano Nacional de Imunização, que nesse ponto é importante. Nós não podemos parar de dar a dose 1, nós não podemos parar de reduzir o nosso empenho nisso, porque só assim que nós vamos poder, né, em breve, voltar ao nosso normal. Agora, com relação aos números, né, aqueles indicativos que a gente passa a semana acompanhando, e assim estamos nos últimos quase 2 anos, com relação a casos ativos, número de mortes, ocupação de leitos de UTI, esses números já melhoraram aí na cidade com o avanço da vacinação, prefeito? Como é que está hoje aí? Com certeza. Hoje nós temos, né, claro, temos aí um número de monitorados que gira sempre em torno de 60, 50 pessoas, mas
que é um trabalho muito bem realizado. Eu digo que isso primeiro, a gente tem que dar os parabéns. Primeiro, para os profissionais da saúde, né, os profissionais da assistência social, os profissionais que estão na linha de frente e que muito trabalham para combater e para, assim, atender aqueles que estão com os sintomas. E também agradecer a população, porque isso tudo também é reflexo da população da uma grande maioria que se conscientizou, da grande maioria que aceitou as medidas restritivas, que usa máscara, que se compromete no dia a dia para que a gente dê um fim a essa pandemia. Então, isso tudo, combinado com as ações na Grande Florianópolis, permitem que hoje nós tenhamos, né, não um excelente número, mas um número muito melhor do que a gente vinha tendo nos últimos meses, e a gente sabe que a cada dia esses números são mais positivos. E com relação à economia, o senhor já pode adiantar para a gente aqui, já vê uma melhora também? Como é que está? Porque Palhoça é uma das principais cidades do estado, está numa localização estratégica, né, mesmo para o desenvolvimento, geração de empregos, novas empresas. Como é que está a situação? O senhor já vê uma luz no fim do túnel? Já recuperou? Começou essa recuperação, pelo menos, prefeito? Sim, a gente vem fazendo todo um esforço, né, para que a gente consiga fazer a boa relação. Cuidar, sim, da pandemia, cuidar da saúde, mas também cuidar da geração de emprego. Né? E nós estamos trabalhando num conjunto de ações que nós chamamos de Palhoça Mais Oportunidade, que busca gerar empregos, né? Que é isso que se espera, é isso que o trabalhador quer. Emprego para sustentar sua família e dar qualidade de vida para sua família. E nós estamos fazendo isso, desburocratizando processos, facilitando, né, a abertura de empresas para que o empreendedor não precise vir à prefeitura resolver seus problemas e tenha tempo para fazer o seu negócio funcionar. Tudo isso, né, para fazer a economia dar bons saltos. E a gente vem acompanhando bons resultados. A economia está voltando, aos poucos a gente vê a melhoria nos setores, e a gente sabe que o povo palhocense é um povo trabalhador, a gente sabe que você no dia a dia palhocense luta muito para fazer a sua vida melhor, e nós estamos aqui trabalhando para que isso desenvolva cada vez mais. Estou conversando aqui com o prefeito Eduardo Frécia de Palhoça, na Grande Florianópolis. 33 anos, atenção moradores de Palhoça, em 33 anos ou mais, faixa etária, aí vacina lá no Poço da Pinheira, vacina no Shopping Via Catarina, Estação Palhoça, são os pontos de imunização na nossa querida Palhoça. Não está sendo fácil, o prefeito Eduardo chegou agora, já chegou no meio da pandemia, né? Mesmo tem que fazer a gestão dessa pandemia, e a gente gosta de entender o que está sendo feito lá para enfrentar e voltar, não é mesmo, à normalidade dos moradores de Palhoça. Agora, prefeito, não dá para deixar de perguntar com relação à mobilidade. Toda vez que a gente passa em Palhoça, que a gente vai a Palhoça, a reclamação é sempre a mesma. E aí é de uma obra que não é de responsabilidade do senhor, a gente está falando da BR-101, não é mesmo? Uma terceira faixa que está sendo construída ali, mas que acaba atingindo em cheio, não só quem passa na Grande Florianópolis, mas especialmente os moradores de Palhoça, que precisam se deslocar entre a capital catarinense e a cidade. E aí, prefeito, o que está sendo feito para resolver essa situação das filas aí na sua cidade? Bom, nós temos que considerar que em 2010 o trânsito já estava saturado. E por isso foi planejada a execução do contorno viário, né? Uma ligação de Palhoça a Biguaçu, para que o trânsito deixasse de passar por dentro dessas cidades, desviando mais de 20 mil veículos, né? Principalmente caminhões. Né? Se em 2010 já estava caótico, imagina um atraso aí de mais de 10 anos. Né? Então a gente sabe o quanto isso está provocando um caos na nossa região e faz com que as pessoas hoje cortem caminho por dentro de Palhoça. Então, no caos da BR-101, acaba atrapalhando muito o trânsito interno de Palhoça, porque as pessoas desviam o trânsito por ali. E isso fez com que houve a necessidade de brigarmos por uma terceira pista, né, no sentido norte. Foi uma briga judicial do município de Palhoça, né, uma vitória nossa, por decisão da justiça, está sendo executado, e é uma solução rápida e prática que, no curto prazo, já vai ajudar muito, vai reduzir o sofrimento, né, de quem enfrenta esse trânsito todos os dias. Então, é uma obra que já está acontecendo, é uma obra que tem prazo para novembro ficar pronta, e essa sim vai dar uma resposta muito rápida. E nós estamos internamente também fazendo muito pela mobilidade do município, asfaltando corredores de ônibus, abrindo novas ruas, construindo avenidas, rótulas, tudo isso para que a gente possa ter, já em poucos meses, uma melhoria significativa do trânsito, que vai melhorar com a terceira pista e depois com a execução do contorno viário. Então, um pouquinho mais de paciência, o motorista que passa pela BR-101 para a finalização desta terceira pista e continuar cobrando, né, o governo federal, porque esse contorno viário já deveria estar pronto há anos. Sim, gente, há anos. Era para ter sido entregue em 2012, até agora nada. Prefeito, obrigado pela sua participação, bom trabalho aí em Palhoça, viu? Sempre à disposição aqui no SBT. Obrigado.
Agradeço pelos esclarecimentos aqui no SCC Meio-Dia. Vamos lá, minha gente. A pandemia mudou as regras do regime de trabalho e de ensino. Pois é, este é um dos assuntos do SCC Meio-Dia de hoje. O lugar mais seguro se tornou dentro de casa e, por isso, tudo passou a ser resolvido através, não é mesmo, da tela do celular ou do computador. A gente vem falando aqui há muito tempo. Quem puder, fique em casa, educação à distância, é dentro de casa, evite aglomerações. Só que aí foi todo mundo para onde, Maristé? Para a tela do computador. Para a tela do computador e para a tela do celular, né, Fernando? E isso vem trazendo grandes consequências para a visão dos alunos. Estudos recentes estão apontando um grande aumento no número de casos de miopia nos jovens. O Paulo Henrique ele foi entender melhor a causa e o que fazer para prevenir. Olha só. É difícil desgrudar, ainda mais em pandemia, onde a linha entre trabalho e estudos se confunde com os momentos de lazer. E isso vem trazendo grandes prejuízos, principalmente para os mais jovens. Agora, recentemente, a gente tem percebido um aumento importante da miopia e existem dois fatores que se percebe que estão associados. Durante a pandemia, a gente teve um aumento do uso de smartphones, de tablets, de computadores, uso de telas em geral, um uso prolongado. E também a gente teve uma diminuição das atividades ao ar livre. Então, a gente ficou confinado e acabou se expondo menos ao sol. Estudos recentes mostram que o sol ele é importante para a geração de um neurotransmissor que é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que regula o tamanho do olho, o crescimento ou a redução do olho. Um estudo feito pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, onde 250 médicos foram ouvidos, 72% deles relataram uma maior detecção de problemas na faixa etária entre os 0 e 19 anos. Um estudo feito por uma revista internacional apontou que houve um aumento de 4 vezes nos diagnósticos em relação a outros anos. A Sociedade Brasileira de Pediatria ela recomenda que até os 2 anos de idade as crianças não sejam expostas a telas, então smartphones, tablets e computadores. Entre os 2 a 5 anos, o ideal é recomendado até 1 hora por dia, isso sob supervisão e também com pausas. E entre 5 a 10 anos, o ideal seria até no máximo 2 horas por dia de uso de telas. E isso não condiz com o que está sendo a nossa realidade agora no momento. As escolas têm adotado regimes maiores de uso de aulas online e essas aulas acabam durando 4 horas, as crianças depois ainda têm que fazer as tarefas e acabam ficando mais tempo expostas a telas. A Bruna tem 19 anos e trabalha como assistente administrativa. Ela já usa óculos desde os 15, mas durante a pandemia sentiu que precisa de uma nova visita ao oftalmo. Eu sempre trabalhei desde muito novinha na frente do computador, na área administrativa, então foi piorando cada vez mais porque eu não tinha o hábito de utilizar o óculos, né? E daí veio a pandemia, sempre ali vendo filme, aquela coisa e tal, e daí foi só piorando, né? E se ela pudesse voltar no tempo? Eu acho que procurar fazer outras coisas mais saudáveis, ler um livro, né? Passear, caminhar, andar de bicicleta. Eu gosto bastante de andar de bicicleta, até não tenho andado mais tanto, mas eu acho que procurar atividades mais leves, né? No Brasil, cerca de 80% das crianças em idade escolar nunca fizeram um exame oftalmológico. Em todo o país, 20 milhões de pessoas possuem algum problema de visão. E segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, até 2050 é possível que 52% de toda a população mundial tenha miopia. A gente sabe que 80% das informações que a gente recebe do mundo são através da visão. E por isso a visão é tão importante para o desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança. E se a gente deixa passar algumas alterações, a gente pode afetar o desenvolvimento da criança e pode afetar também o desenvolvimento da visão para ela na vida adulta. A partir dos 7 meses de vida já é orientado que seja feita uma consulta oftalmológica e até os 3 anos se recomenda entre 6 a 9 meses para que a gente possa detectar alterações que causam uma baixa de visão importante que precisam ser tratadas muito rapidamente. Depois dos 3 anos, aí sim seria um acompanhamento anual. Então já sabe, desliga e viva um pouco da vida offline. Os seus olhos agradecem. Legal, tá dado o recado, né? Vamos falar de mercado de trabalho? Hoje, terça do emprego.
Vagas de emprego, são mais de 8 mil oportunidades aqui em Santa Catarina. Nós separamos as regiões aqui no mapa com as cidades com números mais expressivos de cada região. Eu vou pedir para o pessoal colocar, são mais de 8 mil segundo o Cine, né? Vocês sabem que sempre tem o site que a gente fala para vocês, com tudo bem explicadinho lá. E ó, o que mais chama atenção aqui é a Concórdia. Olha, gente, 1.169 vagas na região oeste, né? Mais de 1.000. Outra que tem mais de 1.000 é Brusque também, ó, 1.170 vagas, aí já contando também as vagas para PCD, pessoas com deficiência. Floripa, capital, 295 vagas disponíveis. Rio Negrinho, ó, Planalto Norte, 166. Jaraguá do Sul, 303. Ó, Criciúma, são 268 vagas. São Miguel do Oeste há muito tempo também, né, que vem com vagas, né, com números bem expressivos, 808 vagas disponíveis lá. PCD, pessoas com deficiência, no total, 181 vagas. E o total aqui de Santa Catarina, 8.462 oportunidades de emprego. E ainda nesse assunto, né, de mercado de trabalho, eu vou conversar agora sobre qualificação profissional. Eu estou com uma convidada aqui com a gente, que é a Jane Parizenti. Ela é diretora do IFSC Florianópolis Continente, já está com a gente. Seja bem-vinda, Jane, é um prazer tê-la aqui conosco. E antes de nós falarmos das vagas que estão abrindo hoje, né, no IFSC para curso superior, curso técnico, eu gostaria que você desse uma palavrinha sobre a importância da qualificação para quem está buscando uma vaga no mercado de trabalho. Bom dia. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui representando o IFSC. O campus Florianópolis Continente trabalha justamente com esse setor de serviços, né, turismo, hospitalidade e lazer, onde a gente, conversando com os empresários do setor, eles apontam muito a falta de qualificação profissional, né? Então, eles colocam as vagas para serem preenchidas e têm dificuldade em encontrar pessoas qualificadas para essas vagas, né? Então, a importância dessa qualificação para que, quando aparecem as vagas, você esteja preparado para estar adentrando, né, neste mundo do trabalho. O IFSC como um todo, né, em todo o estado, ele fornece capacitação em diferentes cursos, em diferentes áreas, as mais variadas. Aqui em Florianópolis, a gente tem uma grande gama de cursos, já que a gente tem 2 campos do IFSC, né, com formação tanto técnica, de nível técnico, quanto superior, e outros cursos de formação mais rápida também. E o mais legal, Joane, é importante lembrar, é que esses cursos aqui são gratuitos, né? As pessoas podem se inscrever, enfim, inclusive hoje, dia 3, vocês estão abrindo inscrições para uma gama, né? Como você disse, são vários cursos agora para o segundo semestre de 2021. Você pode falar um pouquinho dessas inscrições, como fazer e de que cursos são esses, né? A gente tem até um telão bem explicativo para o pessoal de casa, para entender que vagas são essas e para quem interessa, né? Isso. Hoje abriram as inscrições dos cursos técnicos do IFSC, né? Então, tem cursos em várias cidades do estado. Aqui na região de Florianópolis, né? Os campos de Florianópolis são 19 cursos que estão sendo ofertados, bem diversos. Então, com certeza, tem algum que vai encaixar, né, no perfil que o candidato está procurando. Temos esses cursos técnicos. Tem alguns que são integrados e concomitantes, que acontecem junto com o ensino médio, e alguns que são subsequentes, então, para aquelas pessoas que já finalizaram o ensino médio. Então, temos essas possibilidades dentro desses cursos que abriram as inscrições hoje e vão até o dia 30 de agosto deste mês. Os cursos técnicos, em geral, para quem já finalizou o ensino médio, eles têm duração de 1 ano, e muitas vezes eles têm também a opção de uma certificação intermediária, né? Então, um bom exemplo que a gente tem aqui do nosso campus é o curso técnico em restaurante e bar, que é um curso que qualifica justamente para esse setor de serviços, né? Em restaurantes, em hotéis, em bares da região, né? Já que somos uma cidade com um potencial turístico muito forte. Então, o aluno sai, por exemplo, no final do curso, né? Com o certificado de técnico em restaurante e bar, mas também com o certificado de sommelier, de barista, de bartender e também o certificado de manipulador de alimentos, que é exigido pela vigilância sanitária para poder atuar com alimentos, né? Então, só um exemplo de como a qualificação ela é completa, né? E independente do curso que a pessoa escolher, com certeza sairá muito bem qualificado. As inscrições, de maneira geral, são através de sorteio.
Então, a pessoa se inscreve pelo site do IFSC e, através de um sorteio, são destinadas as vagas dos candidatos. Jane, eu achei muito interessante também, eu estava dando uma olhada no site de vocês e tem uma parte que diz assim, cadastro de interesse, para a pessoa receber um e-mail de quando essas inscrições estão abertas para poder participar desse sorteio, né? Explica para a gente, então, como funciona essa dinâmica. Isso, perfeito. O IFSC ele tem vários processos seletivos, vários processos que possibilitam a entrada em cursos, né? Pela grande variedade de cursos que a gente tem dentro do Instituto como um todo, dentro do IFSC. Uma forma de acompanhar é estar sempre atento ao site e às outras mídias sociais do IFSC, né, que a gente está sempre divulgando quando abrem novas vagas. Mas outra possibilidade é você entrar no site do IFSC e fazer o cadastro de interesse. Lá você coloca, né, você cadastra o seu e-mail e você recebe, assim, sempre que abrem novas vagas, você estará recebendo no teu e-mail. Então, é uma forma também de você ficar atento e receber as informações de novos cursos, de novas inscrições. Legal, Jane. Importante, né? Fazer esse cadastro, porque aí você fica sempre ligado. E se esquecer de dar aquela olhada no site, chega direto no teu e-mail para você lembrar. Opa, tem mais inscrições vindo por aí, mais vagas. Aí você comentou que essas vagas que você disse agora, de cursos técnicos e superiores, estão abrindo hoje e vão até quando, Jane? Isso, a dos cursos técnicos, elas abriram hoje e vão até o dia 30 de agosto. Para os cursos superiores, quem tiver interesse tem que ser um pouquinho mais rápido, porque vai somente até o dia 6, ela já está aberta há mais tempo. Então, os cursos superiores do Instituto Federal, as inscrições são apenas até o dia 6/8. No site do IFSC tem todas as informações, mas a inscrição é via SISU, né? Tá do certo. superior. Jane, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos e por reforçar a importância da qualificação profissional para quem está buscando aí uma vaga no mercado de trabalho. Obrigada. Obrigada. E a terça do emprego é isso, né? A gente veio para cá, fala sobre esses assuntos importantes para você que está buscando aí se recolocar no mercado de trabalho. E olha, a Secretaria de Assistência Social e Habitação de Criciúma, gente, será uma parceria de uma empresa do ramo têxtil na realização de uma série de entrevistas de emprego. São 104 vagas disponíveis para trabalhar em 8 setores na empresa. O Marco Búrigo está aqui e explica como é que vai funcionar essa seleção de vagas. Ainda sobre esse assunto, né, Marco? A gente começa a terça do emprego e aí dá uma passeada pelas regiões do estado para trazer as oportunidades. Aí do sul do estado, então, explica para a gente como vai funcionar, como participar dessa seleção. Oi, Maria, uma baita oportunidade por aqui no sul do estado, não nesse próximo sábado, no sábado seguinte, no dia 14 de agosto, haverá essa ação na Praça Nereu Ramos, bem no centro da cidade, uma grande oportunidade de empregos, né, para a população aqui da cidade de Criciúma. Será das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde, portanto, no dia 14 de agosto. No local estará aí o setor de recursos humanos dessa empresa e tem mais uma outra empresa que estará também atendendo aí a população de Criciúma. Nessa empresa têxtil, são 25 vagas para trabalhar no setor de lavanderia, 25 para acabamento, são 17 vagas para passadora, 15 para expedição, 12 para revisão de peças, 8 para recuperação de peças, 5 para corte e 1 para vaga de manutenção predial. As vagas são para ambos os gêneros e não é necessário ter experiência na área. O SCC Meio-Dia conversou com o secretário de Assistência Social aqui de Criciúma, o Bruno Ferreira, que deu mais detalhes sobre essa ação, como ela vai funcionar no dia 14 de agosto, quando essa ação vai acontecer no centro da cidade. Vamos ouvi-lo. Nós teremos lá a presença de 2 empresas. A Easy Confecções vai estar disponibilizando 104 vagas de empregos e também a Altoff Supermercados, que vai estar disponibilizando 100 vagas. Como vai funcionar? As pessoas que têm interesse nessas vagas de emprego vão até a Praça Nereu Ramos, em mãos, com documento pessoal, carteira de trabalho e também o currículo. Levem lá o seu currículo, vão fazer entrevista com as empresas e possivelmente poderão ser contratados naquele momento ou no momento posterior com outra entrevista na empresa.
Esse é o secretário de Assistência Social de Criciúma, Bruno Ferreira. Portanto, Maria, uma grande oportunidade aí já para a população de Criciúma com essa ação no próximo dia 14 desse mês. Volto com você no estúdio. Tá certo, Marco. Muito obrigada pelas informações. E olha, terminam nesta sexta-feira as inscrições do vestibular da UFSC para o segundo semestre de 2021. São ofertadas mais de 2.000 vagas para o curso de graduação nas cidades de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e também Florianópolis. O processo seletivo vai ser através do uso das notas do Enem de 2017 a 2020, ou também pelo número de acertos nos vestibulares de 2018 a 2020. De acordo com a Comissão Permanente do Vestibular, a COPERV, o pagamento da taxa de inscrição vai até o dia 9 de agosto. Então, a gente tem que correr, viu? A previsão do resultado do vestibular é no dia 22 de setembro. Então, pessoal que está aí, ó, os vestibulandos, né? As inscrições aí até sexta-feira para a UFSC. Lembrete importante para vocês aí de casa. Deputados estaduais estão analisando o relatório preliminar da reforma da Previdência dos servidores aqui de Santa Catarina. É isso mesmo, Maria Esther. Nesta terça-feira, os deputados que compreendem as 3 comissões estão analisando esse projeto e principalmente, viu gente, estão fazendo o quê? Estão sugerindo alterações para o projeto da reforma da Previdência aqui em Santa Catarina. A gente sabe que o governo, tudo começou com um projeto enviado pelo governo do estado para a Assembleia Legislativa, mudando as regras de pagamento de alíquota, pensão para aposentados, tempo de contribuição, são algumas das mudanças que foram apresentadas à Assembleia pelo governo do estado, dizendo o seguinte, olha, o déficit mensal é de 400 milhões de reais, ou seja, dinheiro que o governo do estado tem que tirar dos cofres públicos para pagar a Previdência, os servidores que estão aposentados. Não dá mais para ficar nessa situação. A gente precisa revisar, fazer alguns cortes para economizar com o valor pago aos aposentados, os atuais e os que ainda virão. O governo quer economizar nos próximos 20 anos algo em torno de 22 bilhões de reais, era o valor inicial da proposta. Mas, claro, começou a discussão na Assembleia Legislativa, o que é saudável, o que é necessário. Aliás, os parlamentares também começaram a ouvir entidades, segurança pública, enfim, para algumas adequações nessa proposta, nesse projeto. E a análise está sendo feita hoje. Sugestões devem vir por parte dos deputados. Bora lá conversar com o Cleiton Ramos, que tem todas as informações para a gente aqui no SCC Meio-Dia. Cadê o Cleiton? Aqui está, Cleiton Ramos, direto do Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. E aí, Cleiton, essas discussões já terminaram, a gente já tem noção do que exatamente os deputados estão discutindo e que podem promover mudanças nesse projeto da reforma da Previdência. Os servidores de casa, os servidores que ainda não se aposentaram ou que vão se aposentar estão preocupados, querendo saber o que vai mudar de fato a partir da aprovação da reforma da Previdência. Conta pra gente, hein, Cleiton? Bom dia! Bom dia para você, Fernando, quem nos acompanha em todo o estado de Santa Catarina. Esse tema, reforma da Previdência, que já foi amplamente debatido aqui do SCC Meio-Dia e também em toda a programação do SBT, tem causado, não vou dizer certa polêmica, mas tem originado muitos debates. Inclusive, o Dilnei vai mostrar para a gente agora de forma mais fechadinha. Olha só, o Fernando, pessoal de casa, tem algumas entidades que são contrárias à reforma da Previdência. Muitas faixas foram colocadas aqui em frente à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Já tivemos aí paralisação, né, de agentes prisionais, a UFSC que também colocou uma faixa ali. Houve uma reunião com essas comissões e ficou decidido que os deputados teriam mais uma semana para avaliar o texto. O relatório preliminar da proposta já foi analisado pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e também Tributação e Trabalho, Administração e Serviço Público, todas da Assembleia Legislativa aqui do Estado. Entre as principais mudanças estão isenção de contribuição para quem tem doenças graves e recebe até R$ 6.400 e a amenização das regras de transição e também da alíquota.
Foi criada uma nova regra de transição com redução do tempo de idade para cada ano. Isso mesmo, para cada ano a mais no tempo de contribuição. E também foi amenizada a regra de transição de pedágio de 100% para 50%. Para a segurança pública, que é o tema que originou até essa paralisação dos agentes prisionais, foi concedida aposentadoria especial com paridade e integralidade, ou melhor, integralidade, melhor dizendo, aos policiais civis que entraram no serviço público antes do ano de 2004. Agora vem um ponto que chama a atenção. 30 das 37 mudanças sugeridas foram aceitas e devem fazer parte desse projeto final. O tema continua sendo analisado pela Casa, mas pelo que a gente pôde acompanhar, principalmente com aquelas informações de bastidores, viu, Fernando? A reforma realmente da Previdência tem tudo para ser aprovada. Voltamos aos estúdios. Cleiton Ramos, obrigado pela informação. Boa, Cleiton. Está de olho nessa discussão que acontece lá na Assembleia Legislativa. Vai acontecer, é importante que aconteça. O Cleiton já traz a informação, pelo que ele acompanha lá. Sem dificuldades, a reforma deve ser aprovada na Assembleia Legislativa, mas algumas mudanças, sim, isso é natural, devem acontecer, algumas mudanças estratégicas para melhorar um pouco a situação daquele servidor que está aposentado ou que vai ainda receber aposentadoria futuramente, mas ainda mantendo a economia que o governo do estado pretende fazer. Vamos continuar de olho na discussão e também na votação da reforma da Previdência aqui de Santa Catarina. Investimentos travados. Esta é a situação da BR-470. A rodovia que corta o Vale do Itajaí é uma das mais importantes aqui de Santa Catarina. Pois é, enquanto isso, os motoristas precisam ter paciência ao trafegar lá pela 470. A nossa equipe de Blumenau atualiza para a gente agora como é que está essa obra de duplicação tão esperada nessa rodovia que continua gerando atrasos, acidentes e a obra parece não andar. Segundo a reportagem, o processo está travado e é o que a gente vai ver agora. Uma rodovia que representa o quarto maior PIB de Santa Catarina. Também é cenário para violência no trânsito. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no período entre 2017 e 2019, foram registrados aproximadamente 5.000 acidentes e 265 mortes no trecho que passa por Santa Catarina. E com a melhoria das estradas, os motoristas acreditam que a segurança pode melhorar. Os acidentes estão cada vez aumentando mais por causa da má situação da BR, né? É muito entulho no meio, é quebrada aqui, quebrada ali, né? Os motoristas que não conhecem direito, né? Eles estão se envolvendo em muito acidente aí por falta de cuidado, né? Tem experiência da BR-101, né? Que é uma BR duplicada, né? Não tem tanto acidente que nem na BR-470, né? Que já é uma BR, eu acho, conhecido como a rodovia da morte, né? A ampliação da BR-470 é uma demanda histórica, que começou nos anos 90 e até hoje é assunto polêmico. Nessa terça-feira, dia 3 de agosto, estava marcada uma audiência pública para discutir sobre os investimentos de recursos da BR-470. Mas a audiência foi cancelada, porque o presidente Jair Bolsonaro precisou integrar uma equipe de comitiva internacional no mesmo dia de hoje. Agora, a nova data para a audiência está prevista para o dia 17 de agosto. Em Blumenau estava marcada uma reunião com mais de 100 entidades para discutir o assunto. Logo depois do almoço, o DENIT ligou para a CIB, ligou para mim, cancelando a presença dele. Infelizmente, nós ficamos só com parte da pauta, que era com o deputado Darcy de Matos, né? Então, o assunto BR-470 dessa vez não foi discutido. O DENIT é o gestor dessas obras e, infelizmente, esse assunto foi politizado, né? A ajuda do governo do estado ao governo federal, né, não está sendo tratado com o respeito que devia, né, eles não estão preocupados com a segurança das pessoas, com o escoamento da produção aqui no Vale, cada um está preocupado com o seu projeto pessoal de política, né. Se vocês consultarem o site do DENIT, o lote 1 e 2 só tem dinheiro até agosto desse ano, né, as obras devem paralisar pelo site do DENIT, dito pelas próprias construtoras, e o lote 3 e 4 ainda tem dinheiro até novembro, até dezembro. É pouco, mas tem. São 200 milhões de reais que o governo do estado quer aplicar nos lotes 1 e 2 para finalizar e entregar os trechos e deixar os lotes 3 e 4 para o orçamento federal. As lideranças regionais apoiam.
A CIB vai continuar batalhando, motivando para que as partes se entendam, mas está muito complicado a situação nesse momento. Outra coisa, de Indaial para cima, estamos sem contrato de manutenção. E agora abriu uma licitação, deve sair por esses dias, de 30 milhões de reais, mas apenas 25% é para recolocação de asfalto e tapa-buraco. O resto é pintura, é fresagem, então 25% desses 30 milhões não é suficiente. Então a própria licitação que está vindo para a manutenção, conversei hoje cedo com o prefeito Tomé de Rio do Sul, não é suficiente para o estado em que está essa rodovia. Por outro lado, o DENIT defende dividir os valores entre os lotes 3 e 4. Tem a questão política envolvida, mas a gente é técnico, né? Por isso que eu falei que 50 milhões em cada lote seria importante, que a gente conseguiria dar velocidade nos 4 lotes. É somente isso. Botar 100 milhões no lote 1 e 100 milhões no lote 2, os lotes mais avançados, qual o ganho? Essa é a pergunta que eu deixo para os senhores me responderem. Qual o ganho que nós vamos ter na economia? A economia, vocês sabem que é de Blumenau, Indaial, em direção ao extremo-oeste catarinense. Nós temos no lote 1, temos 10 quilômetros duplicados de 18. E do lote 2 nós temos 20 quilômetros duplicados de 26. Então, qual é o interesse de terminar o lote 1 e 2? Qual o ganho de PIB? Essa é a pergunta. E com esse impasse, o governo do estado travou a liberação dos recursos que já estavam garantidos há 2 meses. Para a população, uma novela que se arrasta. Desde lá da 101, o pessoal abandonou lá, tu vê uma máquina uma vez na semana e daí hoje a gente voltou lá de rodeio lá. Buraco em cima de buraco, tudo parado, né? E daqui pra frente não tem nada, né? Mais de obra, né? Só pra trás e daí tá tudo... Que nem dizem, nas minhas contas que eu rodo aqui faz 9 anos. E toda a vida a mesma coisa, daí eles vão, liberam um pedacinho... E já tem aquelas faixas, daí tem pouca sinalização, dá muito acidente por causa disso também. Agora, 9 minutos faltando para 1 da tarde, o povo de lá tem que rir para não chorar. Não é mesmo? Essa obra que não anda. Para resumo, gente, o governo do estado conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa, ia destinar 320 milhões de reais para obras federais, em rodovias federais aqui do nosso estado, não somente a 470, mas outras na região oeste também devem ser contempladas. Essa discussão toda envolvendo a 470, o governo do estado puxou o freio de arrumação, como diz Cláudio Prisco Paraíso, e segurou esse investimento que seria utilizado em um dos lotes. Os outros continuariam com a responsabilidade do governo federal. Para resumo, por enquanto, o dinheiro que é do governo do estado ainda não vai para 470. Enquanto isso, continua do jeito que está, fila, acidente, dor de cabeça e outras cositas mais. Um incêndio atingiu o prédio da Secretaria de Saúde de Chapecó. Por pouco, viu, minha gente? Por pouco, o fogo não se alastrou e queimou os arquivos da saúde. Foi nesta segunda-feira, um grande susto para as pessoas que estavam no local. Agora, vem investigação para saber o que aconteceu. Os bombeiros já foram até o local, inclusive, para montar este laudo que irá apontar as causas do incêndio. A Andriele Zambonin é quem tem os detalhes. Olha, um grande susto aqui no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó, também a farmácia pública, a clínica com especialistas. Tudo começou ontem às 4 horas da tarde, cerca de 300 pessoas estavam no prédio, entre funcionários e a população em geral. Agora nós estamos aqui no arquivo do 2º andar do prédio, que também foi atingido. Eu vou mostrar aqui para vocês, pegou essa parte aqui do arquivo, agora já está tudo limpinho, o pessoal já fez a limpeza e existe a possibilidade de fagulhas de fogo terem descido por esse espaço vácuo que tem aqui para circulação de ar. Ainda não se sabe ao certo se começou lá no térreo ou aqui no 2º andar. O Luiz Carlos Balzan está aqui com a gente. Como é que está a investigação? Já existe a suspeita de como tenha começado e o que será feito a partir de agora? Bom dia. Bom dia. Não, a gente já, tão logo o Corpo de Bombeiros foi acionado também, ontem, por volta das 16 horas. As providências agora que estão sendo tomadas são providências técnicas, né? Então nós temos uma perícia de incêndio,
né, que já está sendo elaborada por profissionais do Corpo de Bombeiros aqui de Chapecó, e nos próximos dias nós vamos ter, então, serão apontadas as reais causas desse princípio de incêndio que tivemos aqui no prédio da Secretaria Municipal de Saúde. Ontem o prédio foi fechado por questão de segurança, hoje já está funcionando normalmente. As pessoas que precisam de remédio, que precisam vir até a Secretaria, que tem consulta marcada, podem vir até aqui no prédio da Secretaria de Saúde, já está funcionando tudo normalmente. Eu volto com vocês aí no estúdio. Que susto, hein, Adriele? Fogo na Secretaria de Saúde lá de Chapecó. Investigação agora para identificar o que aconteceu, mas pelo menos os documentos não foram perdidos. É hora de falar de solidariedade aqui no SCC Meio Dia. Olha só que ação bacana, Marister. Uma ação do Instituto Somar está arrecadando em Florianópolis itens de higiene e beleza para as mulheres vítimas aí de violência doméstica. Que são atendidas por instituições sociais e também serviços da assistência social aqui do município. A iniciativa integra o conjunto de ações do Agosto Lilás, que nós falamos ontem, né? Quem tem mais detalhes é o repórter Paulo Henrique, que está ao vivo e vai falar como é que funciona essa ação, como é que as pessoas podem doar e participar. Paulo, conta pra gente. Bom dia novamente, Fernando. Bom dia, Marister. É isso aí, nós estamos aqui na UFSC, onde foi retomada então a vacinação por faixa etária, né, 34 e 35 anos, e aqui funciona um ponto da arrecadação solidária, da vacinação solidária da Somar. Mas não é sobre essa arrecadação que a gente vai falar agora. Como vocês muito bem falaram, o Instituto Somar, ele também está pedindo a arrecadação, a doação de produtos de higiene e de beleza feminino para mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Essa ação ela faz parte da campanha da Prefeitura Agosto Lilás contra a violência doméstica. E para falar um pouquinho sobre isso agora, eu já estou aqui com a Juliana Galiano, ela que é diretora executiva da Fundação Somar e vai nos explicar um pouquinho mais sobre isso. Juliana, quais são os produtos que vocês estão mais necessitando nesse momento? Bom dia. Bom dia. Itens de higiene, né, como shampoos, sabonetes, desodorantes, itens de beleza, né, como batom, maquiagem, roupas íntimas também novas, né, obviamente. E então tudo isso faz parte do kit que a gente vai montar, porque a gente tem a nossa casa, né, a nossa casa abrigo, e também ONGs que também são dessa causa social que tem esse sentido, né, de acolher as mulheres vítimas de violência. Então o intuito é a gente criar esses kits. Quando a mulher chegar nessa casa, ela já tem esse kit para resgatar a autoestima dela, né, e ser bem recebida também. Certo. E Juliana, pode ser que muita gente em casa não entenda muito bem. Por que essas mulheres também precisam de produtos de beleza? A gente trabalha muito essa questão da autoestima, até parceiros nossos vão até essas casas, fazer curso de automaquiagem para elas, fazer um corte de cabelo, nesse sentido mesmo, né? A autoestima fica muito abalada quando a mulher é vítima de violência, então é um trabalho todo que a gente faz junto com a assistência social de resgate. Então é um mimo, né? É algo que ela se sente acolhida, a gente já fez em várias outras oportunidades e a gente vê o impacto na vida das pessoas. Certo. Juliana, quem quiser fazer essa doação, quais são os locais para então poder estar levando esses produtos? Além da nossa sede, a gente está inclusive se mudando para Santo Antônio a partir dessa semana, a partir de amanhã, então já podem levar na nossa nova sede, que fica ali do lado do terminal, né, do terminal, então é o antigo terminal desativado que a gente está ocupando, e também em todos os pontos de vacinação como esse, também pode entregar esses itens aos nossos voluntários. Toda vez que é ativada a campanha de vacinação, os nossos voluntários estão recebendo alimentos e também a campanha do Agosto Lilás. Certo, muito obrigado, Juliana, parabéns pelo ótimo trabalho, muito louvável, hein? Fernando, vale a pena a gente ressaltar que essa campanha do Agosto Lilás vai durar durante todo o mês, a campanha da Prefeitura, e olha, é difícil a gente até mensurar isso, né? Mas acredito que um dos grandes fatores para que a mulher ela tome essa decisão de então fazer a denúncia de uma violência doméstica deva ser o medo. Mas para isso eu só tenho uma coisa para falar, Fernando. Basta um momento de coragem para então poder se livrar de uma vida inteira de muito sofrimento. Vale a pena. Denuncie. Violência doméstica não cabe mais nos dias de hoje. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Paulo. Recado dado. Paulo Henrique com a gente aqui no SBT. Agora é hora da política. Já está com a gente aqui Cláudio Prisco Paraíso. Tudo bem, seu Prisco? Como vamos? Tudo bem, Fernando? Boa tarde. Primeiro assunto? Primeiro assunto, reforma. Romeu, fecha.
Reforma da Previdência. Aqui os presidentes e relatores da Comissão Conjunta Justiça, Finanças e Trabalho, Milton Obos, Marcos Vieira e Volney Weber. Pois muito bem, só recapitulando, na quinta-feira passada, o trio abriu vistas para que os parlamentares apreciassem o relatório final. Isso até hoje, às 10 da manhã, quando os três começaram a interagir com os demais parlamentares. Ali até às 15 horas se terá uma ideia, ou nós teremos uma ideia, de como estarão reagindo os parlamentares ao relatório. Eles poderão propor acréscimos, apresentar sugestões para ser eventualmente ainda essas sugestões inseridas no relatório, dependendo, evidentemente, da repercussão financeira, porque há o convencimento que o governo chegou no seu limite e que o relatório retrata um consenso entre o Legislativo e o governo. O que não for apresentado até às 15 horas, aí, no dia seguinte, dia da discussão e votação da reforma da Previdência, amanhã, quarta-feira, apenas em forma de destaque. Será votado, ou serão votados, os destaques, se houver mais de um, antes da reforma de uma maneira geral ou depois, dependendo da tramitação. Já está estabelecido, já anunciamos aqui os pontos que avançaram, os que não foi possível o governo assimilar, mas, com relação à segurança pública civil, é aquilo que foi colocado. Nada de paridade e integralidade em relação aos militares e bombeiros que vão ficar fora da reforma da Previdência de Santa Catarina. E a segurança pública civil vai ter a oportunidade também, além do que foi possível avançar nas suas reivindicações, poderão buscar previdência complementar. O que ainda pega um pouquinho e sensibiliza profundamente boa parte dos parlamentares diz respeito à situação de pensionistas e aposentados. O redutor hoje é de R$ 6.433. Isso, com base na proposta, seria reduzido para R$ 1.100, equivalente ao salário mínimo. Isso vai representar uma perda remuneratória no orçamento doméstico de pensionistas e aposentados, vai representar de maneira efetiva. Quem sabe manobrar um pouquinho esse redutor para metade do caminho, o governo sinaliza que não há como negociar esse ponto. Governo esse que hoje conta com pelo menos 30 dos 40 votos para aprovação amanhã da reforma da Previdência. É um ponto que ainda poderia merecer a atenção dos senhores parlamentares. Falo isso tendo até hoje defendido a necessidade da reforma da Previdência sob pena de colapso financeiro em Santa Catarina. Mas na questão específica de pensionistas e aposentados, quem sabe, um olhar especial por parte dos parlamentares entre hoje e amanhã. Pois muito bem, vamos ao próximo telão, Romeu? Aí é um telão da imagem do plenário da Assembleia, onde amanhã teremos o veredito final da reforma da Previdência. Na sequência... Muito bem. Pode fechar, Romeu. Da esquerda para a direita, Carlos Moisés, Eduardo Moreira, seu antecessor, Júlio Garcia, deputado e ex-presidente da Assembleia. É o seguinte, nós tivemos
No início do governo Carlos Moisés, uma aproximação muito grande do governador com o MDB. Aproximação essa que quase resultou no aproveitamento de Eduardo Moreira e uma das duas diretorias do BRDE. Cada estado, Rio Grande do Sul e Paraná, além de Santa Catarina, cada qual tem direito de indicar 2 diretores. E no sistema de rodízio, de 18 em 18 meses, um estado pilota o banco, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul brasileiro. Pois muito bem. Depois houve um distanciamento de Moisés, não só do MDB, como da classe política como toda. Veio aí os pedidos de impeachment e agora o quadro virou, ele está confirmado, venceu os 2 pedidos de impeachment e o MDB está no governo. O deputado estadual Luiz Fernando Cardoso, o Vampiro, ocupa a Secretaria da Educação. MDB que também tem outros postos nos demais escalões do governo. E agora, na semana passada, Heron Jordani, secretário-chefe da Casa Civil, indicado que foi por Júlio Garcia para o governo, teve uma conversa com Eduardo Moreira e estaria praticamente acertado o aproveitamento de Moreira no BADESC, em uma das 2 diretorias, que Carlos Moisés colocou técnicos. MDB que já frequenta diretorias do BRDE desde a primeira eleição de Luiz Henrique da Silveira em 2003. O ex-deputado estadual, já falecido, Jeová Amarante, o ex-governador e ex-senador Cacildo Maldaner, os ex-deputados federais, Renato Melo Viana e Neuto Deconto, o último a deixar o BRDE, esse também foi senador. E agora a possibilidade de Eduardo Moreira chegar lá. Está na sombra, no ostracismo e volta a ter alguma relevância. Esse pode ser um movimento para tentar, quem sabe, Moisés, no seu projeto de reeleição, quem sabe tentar uma aproximação com o MDB, quem sabe chegar a um entendimento que o MDB possa vir apoiar a sua reeleição, que é improvável. Hoje tem 3 nomes que se colocaram para a sucessão estadual, numa prévia que deve ser convocada para o final do ano, reunião já chamada para o próximo dia 23, 15 de novembro, muito provavelmente as prévias, embora a bancada estadual não esteja muito propensa a esse desfecho, gostaria de jogar isso para frente, ou fazer um acordão numa chapa pura entre Antídio Lunelli, Celso Maldaner e Dário Berg, enfim, é Júlio Garcia costurando nos bastidores uma articulação para aproximar Moisés do MDB e ele, Júlio Garcia, do PSD, também nesse circuito, quem sabe tentando aí uma nova tríplice aliança, Moisés indo para um pequeno partido, PSC ou Republicanos, e coligando com o MDB e PSD, ou eventualmente com o PP progressista e não o MDB, muito embora Kassab tenha vindo aqui e tenha dito que o partido terá candidato à presidência da República, senador Rodrigo Coelho, presidente do Senado, e tem que ter candidato ao governo. Então tem uma série de situações, mas é um movimento de bastidores. Agora vamos para o Plano Nacional. Plano Nacional, temos aí agora o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Jair Bolsonaro, e o ministro Supremo, que será o presidente do TSE nas eleições do ano que vem, Alexandre de Moraes. Pois bem, Barroso articulou lá no TSE e ontem aprovaram a abertura de um inquérito administrativo interno contra Jair Bolsonaro e também encaminharam ao Supremo uma representação contra o presidente da República por estar levantando dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral, das urnas eletrônicas, alegando fraudes que não comprovou. E o xerifão lá, Alexandre de Moraes, já aproveitou e já encaminhou uma notícia crime contra o presidente da República, que hoje pela manhã voltou a atacar Luiz Roberto Barroso. Ontem, como eu havia colocado, Fux fez um discurso pesado, dizendo que há independência
há de prevalecer a independência entre os poderes, conforme estabelece o preceito constitucional, mas não podemos confundir independência com impunidade. Se for necessário, tomaremos providências, mandando já uma sinalização, uma ameaça ao presidente da República que não baixa a guarda, não. Continua atacando Barroso e os ministros esperando que os presidentes da Câmara e do Senado se pronunciem em solidariedade, o que não ocorreu até agora. Ou seja, é o esgaçamento desse processo entre os poderes. Bolsonaro já sinalizou que vai se manifestar fortemente no próximo final de semana aqui em Santa Catarina, primeiro junto aos empresários, sexta-feira em Joinville, depois sábado numa motociata aqui em Florianópolis, já está convocando uma outra motociata em São Paulo, na Avenida Paulista, e disse o seguinte: estamos chegando no limite. Alguma coisa vai ter que acontecer se não tiver voto impresso e auditável, ou seja, o clima anda muito carregado. Vamos observar o desenrolar dos acontecimentos, especialmente a atuação policialesca de Alexandre de Moraes. E para fechar, aquele telão de ontem, Romeu, dos 3 senadores, Renan Canalheiros, do MDB, que é relator da CPI, da Covid, Humberto Costa, petista pernambucano, da pior espécie, e Omar Aziz, que é o presidente da CPI, aquele que anda enrolado aí com 200 e tantos milhões de desvio de recursos da saúde lá no Amazonas, seu estado. Aliás, sua mulher, seus irmãos estiveram presos, alguns ainda estão. Bom, Canalheiros é imbatível, né? É uma coleção de denúncias, de inquéritos, de punições, de condenações. Agora a Polícia Federal investiga 4 milhões da Odebrecht, propina para Canalheiros. E são essas figuras aí que estão tomando a iniciativa nessa vergonhosa CPI, que é uma desmoralização nacional. Pois muito bem, sabe o que eles querem agora? Quebra do sigilo bancário do grupo Jovem Pan de comunicação por prática de fake news. Mas o que a CPI da Covid tem a ver com fake news? O fato determinado são questões relacionadas à crise sanitária. Fernando, esse Aziz já mandou prender um ex-diretor do Ministério da Saúde. Agora esses dois aqui, o Canalheiros e o Humberto Costa, querem a quebra do sigilo bancário de um veículo de comunicação porque estaria praticando fake news. Não está praticando. Não está, e eles não têm nada a ver com isso. Daqui a pouco, se já mandaram prender, querem quebrar sigilo bancário. Aí, daqui a pouco, o país fecha para balanço. Estão mandando em tudo. E ainda mais figuras como essas. Calhordas, canalhas da pior espécie. E abrindo um grave precedente. E a liberdade de imprensa? E a liberdade de manifestação? Ou seja, contra os veículos que abrem espaços preciosos para esses sem-vergonhas atacarem governo, aí tudo certo. E também, definitivamente, preocupante o silêncio sepulcral dos demais veículos e dos grandes veículos de comunicação do país. Tirando algumas entidades, várias entidades, que se solidarizaram com a Jovem Pan, o restante da mídia não se vê editorial de nenhum grande jornal ou de nenhum grande canal de televisão condenando essa atitude, meu caro Fernando. Assim, eles só vão afundando ainda mais a CPI, né? Exatamente. Essa CPI já não é levada a sério por ninguém, né? Aí eles só vão afundando ainda mais. São os abestalhados, né? Obrigado, Bobalhões. Prisco. Abraço. Esse é Cláudio Prisco, tem mais dele lá no scc10.com.br. Vou fazer um intervalo, volto em seguida. Até já.